Eu quero falar que a gravidez indesejada, então, de cada 5 gestantes no Brasil, uma é adolescente. São 700 mil adolescentes entre 12 e 19 anos. As complicações na gravidez na adolescência, principalmente quando ela é indesejada, é a terceira causa de morte nessa idade. Ela só perde para causas externas, as quentes, e para causas congênitas. Em Porto Alegre, são 4.000 partos de adolescente por ano. Os riscos dessas complicações são partos prolongados, fístulas, hemorragias e morte. A gravidez na adolescência não é normal. A grávida adolescente, ela, por definição, ela é uma gestação de alto risco. Por isso ela não é normal. Ela pode ser comum, mas não é normal. Então, isso acaba ocorrendo menos obtenção de emprego e proventos, menos possibilidade de desenvolvimento pessoal e muitas vezes, quem mora nas comunidades periféricas sabe, muitas vezes o único recurso é o aborto. Próximo. Anterior. Esses são os pilares basilares que deram ânimo para esse projeto. O primeiro, a vereadora Sofia aqui colocou aqui, que as crianças, aí o grande problema da gravidez indesejada era a falta da educação. Sem dúvida nenhuma ela tem um pouco de razão. Mas o que acontece na periferia de Porto Alegre e nas outras cidades que a gente observa muito, é que as crianças e que as mulheres com menos de 18 anos saem da escola porque engravidam. Esta é a grande verdade. A grávida adolescente, ela tem 2 vezes mais chance de morrer do que se ela mesmo não for adolescente. Existe uma mortalidade maior e uma morbidade também maior. A chance do filho sobreviver, se a mãe não for adolescente, é 3 vezes maior. Ou seja, existe um aumento da mortalidade neonatal e existe um aumento da mortalidade materna. Isso, toda a literatura é pacífica nesse sentido. Esse gráfico aqui, secretária Cleci, esse gráfico aqui é da Secretaria Municipal de Educação de 2004, mostrando exatamente isso que nós estamos conversando. Dos 7 aos 14 anos, 96%, isso foi feito na Restinga, em Porto Alegre. Dos 7 aos 14 anos, 96,8% das mulheres estão na escola. Dos 15 aos 17, esse número baixa para 20,8%. E elas, próximo, elas saem da escola por causa da gravidez. Por causa da gravidez indesejada. Isso faz com que elas não consigam, 60% das mulheres que dão à luz lá, elas não possuem o primeiro grau completo. Isso faz com que elas não consigam terminar o estudo. Isso faz com que elas não consigam obter um emprego melhor. E se cria, isso não é conclusão nossa, foi conclusão da Secretaria de Educação, já em 2004, se cria um ciclo de pobreza. Próximo. Baseado principalmente na lei do planejamento familiar, se procurou, a partir de 2005, buscar as causas desse processo. Buscar as causas desse processo e alternativas para poder auxiliar em toda essa situação. Eu quero dizer que gravidez é uma opção. Se tem que ter autonomia nesse processo. Autonomia é a possibilidade da mulher e do homem juntos escolherem de forma livre e consciente quantos filhos vão ter. Isso é que é planejamento familiar. Isso é que é planejamento familiar. Sem preconceito a método X, a método Y. E é importante que a gente reconheça na nossa população, independentemente do grau de instrução, o princípio da autonomia. O Roderich falou aqui que a China hoje tem a taxa de 1,75% de crescimento populacional. Pois é, na Restinga, doutor Roderich, a nossa taxa era de 2,4%.
Então, baseado nisso, se foi buscar as causas. Se observou no primeiro momento que era a falta de informação, fomos para todas as escolas e disseminamos a informação. Conversamos com as orientadoras educacionais, disseminamos toda essa informação. E ao final do ano de 2006, medimos a taxa de natalidade. E ela não tinha diminuído. E aí nós chegamos à grande conclusão de que, infelizmente, é a dificuldade ao acesso que faz com que as adolescentes sejam obrigadas a ter filho, é a dificuldade do acesso e a dificuldade de ter um método efetivo e eficaz para essa faixa etária. A partir disso, começamos para as pacientes que queriam, para as pacientes que queriam e tinham indicação, procurar alternativas. Algumas bem adaptadas ao anticoncepcional oral, como o Dr. Marcelo acabou de frisar, mantivesse o anticoncepcional oral. Algumas bem adaptadas com injetável, mantivéssemos a injeção. Outras bem adaptadas ao DIU, temos que manter o DIU. Mas para que aquelas que não estavam adaptadas a nenhum desses métodos pudessem ter alternativas. E aí o preconceito não parou. Próximo. Surgiu a possibilidade de se ter os implantes. O que são os implantes? Os implantes subcutâneos são os mesmos métodos, o remédio, é o mesmo remédio da injeção. Só a única diferença é que ele é aplicado de uma forma diferente. Ele é colocado de forma embaixo do braço, no subcutâneo, e faz com que a mulher não engravide, tem uma eficácia maior que a do comprimido de injeção. Não é 100%, porque nenhum método é 100%, mas ele tem uma eficácia muito maior que o comprimido de injeção e faz com que a mulher não engravide por 3 anos. Próximo. O grande fator limitador dele é o alto custo, ele acaba tendo menos efeitos colaterais e, por ter menos efeitos colaterais, não esquece, acaba tendo uma eficácia e uma efetividade maior. Próximo. É importante dizer que ele é reversível, ele não é esterilização das pessoas, ele é um método reversível, liberado e utilizado amplamente no exterior, foi através de como implante que a Inglaterra no pós-guerra pôde fazer o seu planejamento familiar e liberado pelo Ministério da Saúde e Anvisa em todo o país. Então o que nós fizemos? Nós passamos a integrar mais esse método aos métodos já disponíveis, dando a possibilidade das pessoas também que tinham indicação e não estavam adaptadas aos outros métodos, de poderem optar por essa alternativa. Então, se fez grupos de mulheres fazendo palestras elucidativas e educativas, tanto para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, quanto também para a possibilidade dela usar um método contraceptivo que não fosse aqueles já de moda. Aquelas que queriam princípio da autonomia. As pessoas não podem ser subestimadas. Mesmo pobre, mesmo às vezes sem acesso à educação, elas têm condição de ter o discernimento e escolher o que é melhor para elas. E a população da Restinga Extremo Sul é uma população com essa característica, uma característica muito forte da autonomia. Então, aquelas que tinham indicação e queriam se solicitar os exames próximos, e com beta-HCG negativo e certeza de que ela não estava grávida, se colocava o implante. Próximo. Foram 2.500 implantes doados pelo Grupo Gerdau, 2.500 implantes, distribuídos desta forma pela cidade. Então, foi universal. O processo iniciou na Restinga Extremo Sul, porque lá os profissionais estavam mais habilitados e realmente existia uma necessidade que a comunidade já entende
como uma necessidade do método, de uma alternativa de método contraceptivo reversível. Próximo. Então, essa foi a distribuição na cidade e dos colocados na restinga foram 978 implantes. A taxa de natalidade do bairro, doutor Oderich, que era de 2,4%, caiu 4 pontos percentuais em 1 ano e meio. E agora estão terminando os 3 anos. Dessas 978 pacientes, mais de 900 pacientes querem recolocar o implante. E estão tendo esta grande dificuldade. Certo? Eu quero só mostrar para vocês, antes de finalizar, um vídeo do início do processo. Colegas de mesa, dizer que discriminação e preconceito é não dar oportunidade dessas mulheres terem acesso a métodos contraceptivos. Discriminação e preconceito e falta de autonomia é não dar a estas mulheres e a estas famílias possibilidade de continuar com esses contraceptivos. E eu quero dizer que a minha missão de vida e a minha missão nessa casa é poder, como obstetra, acompanhar uma gravidez, fazer o parto e anos depois poder acompanhar o desenvolvimento desse jovem, desse adulto, de forma feliz, realizada e tendo a liberdade de poder organizar e planejar a sua família. Liberdade é isso, possibilidade de escolha. Muito obrigado pela atenção.